Olá, estou de volta com mais um vídeo para o canal. No vídeo de hoje vamos falar sobre como se preparar para o concurso do TCE São Paulo, as provas anteriores da VUNESP, o perfil de cobrança da banca e como que você pode aproveitar o seu estudo da CGM São Paulo para o TCE São Paulo e deste para a CGE São Paulo para que você faça um estudo bastante alinhado na área de controle neste ano de 2025 e consiga concorrer a todas as vagas da área no estado de São Paulo. Portanto, fica comigo até o final deste vídeo. Bom, as inscrições estão abertas, são 63 vagas para o cargo de auditor de controle externo, duas especialidades, como veremos aqui. Eu sou Lívia Seco, sou auditora federal de finanças e controle da CGU, professora e mentora para concursos públicos. Aproveita e já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para ficar por dentro de todos os conteúdos que virão e me acompanhe até o final deste vídeo para que você saia daqui com uma ideia bastante clara de como se preparar para este concurso, que é um excelente concurso, cargo de auditor de controle externo de um Tribunal de Contas. Bom, aqui nós temos as provas da área de controle que deverão acontecer nesse biênio de 2025 a 2027, sendo que 3 delas estão no estado de São Paulo. CGM São Paulo acabou de acontecer a primeira etapa, dia 16 de março. Agora, dia 23 de março, teremos a segunda etapa, com a prova de conhecimentos especializados e mais as discursivas, tá? Na sequência, teremos o concurso do TCE São Paulo, prova marcada para 15 de junho. Então, são 84 dias, cerca de 12 semanas entre o dia 23 de março e a prova do TCE São Paulo. Então, se você está finalizando agora a sua preparação para o CGM São Paulo, vai passar essa semana se preparando para a segunda etapa, no domingo, aproveita a partir de então para que você encaminhe o seu estudo para o TCE São Paulo de forma bastante constante, sólida e eficiente para que você consiga aproveitar todo o estudo que você fez agora da CGM São Paulo e consiga levá-lo para o TCE São Paulo, só que agora de uma forma muito mais aprofundada, tendo em vista que você passou os últimos meses se preparando para este concurso e também depois para que você consiga levar esse estudo para a CGE São Paulo e então consiga concorrer a todas as vagas da área de controle aí no estado de São Paulo, tá? A banca do TCE São Paulo é VUNESP, falaremos mais adiante a respeito da banca, do perfil de cobrança da banca. Na sequência, nós teremos a CGE São Paulo, que poderá ser a FGV, né? É uma provável banca a realizar esse concurso, então, de todo modo, e ainda que sejam bancas diferentes, nós temos o mesmo formato de questão, muito possivelmente, todas no formato múltipla escolha. E se você está estudando, se preparou agora para a CGM, vai se preparar agora para o TCE São Paulo e futuramente para a CGE São Paulo, muito possivelmente você estudou aí, treinou e praticou bastante questões de múltipla escolha. Isso é importante, tá? Porque ainda que a banca tenha um perfil bastante definido em algumas matérias, como por exemplo língua portuguesa e as matérias dos direitos, que tem um volume maior de questões, é interessante que a gente analise a cobrança também de outras bancas que costumam realizar provas da área de controle, como é o caso da própria FGV, que realizou diversos concursos da área de controle de controladorias e de tribunais de contas nos últimos anos. A prova da CGE São Paulo, quando é que ela vai acontecer, Lívia? Muito possivelmente no segundo semestre. E segundo semestre quando? Outubro, novembro, dezembro, ainda não sabemos, mas o fato é que entre a prova do TCE São Paulo em 15 de julho e a prova da CGE São Paulo, se ela ocorresse em outubro, tá? Seriam 122 dias de preparação entre uma prova e outra, cerca de 17 semanas. Na sequência, muito possivelmente teremos o concurso do Tribunal de Contas da União e da CGU, da Controladoria Geral da União. Lívia, mas eu pretendo realmente ficar no meu estado, ficar no estado de São Paulo. Após essas provas, qual prova eu poderia fazer? Vocês devem estar cientes da possibilidade também da prova da Cefaz São Paulo. Então, realmente é um estudo que vai te dar a possibilidade de se preparar para todos esses cargos. Obviamente que quando a gente está falando de concursos da área de controle, o alinhamento e a coincidência das matérias é muito maior. De todo modo, se você é concorrente para o seu estado, né, se você concorre apenas para o seu estado, futuramente, pós-prova CGE São Paulo, você também poderá fazer o concurso da Cefaz São Paulo. Mas então, mantendo aqui a ideia dos concursos da área de controle, é muito importante que vocês encarem a preparação da CGM agora e do TCE São Paulo, todas, né, como fundamento, como bagagem, construção de bagagem para a CGE São Paulo, se o TCE São Paulo ainda não é o seu foco. De todo modo, é muito importante que você aproveite esses marcos, essas datas já definidas, para que você faça um estudo
bastante aderente realmente à realidade de prova desses concursos. Porque se vocês realizarem agora a prova da CGM no dia 16 de março, vocês devem ter visto que o nível de cobrança ela é um pouco mais pesada em comparação a outros concursos, por exemplo, de área administrativa. Estamos falando de um cargo de auditor. Então, a sua preparação ela precisa ser no nível condizente ao cargo. Tá? Realmente precisa ser uma preparação eficiente, obviamente por conta de todo o volume de conteúdo, por conta, por vezes, de matérias novas, como foi o caso do TCE São Paulo. Então é muito importante que você saiba fazer essa preparação eficiente, organizada e querendo, né, desejando e podendo contar com acompanhamento especializado. Fica o convite para que você faça parte aqui da mentoria D7 de 7, para que a gente consiga fazer esse estudo realmente bastante eficiente de toda a área de controle para que você possa concorrer efetivamente a todas essas vagas. Então, quais são as próximas etapas do concurso do TCE São Paulo? Tivemos agora a publicação digital, inscrições abertas, agora é dia 17 de março. As provas objetivas acontecerão em 2 turnos, no turno da manhã para o cargo de auditor de controle externo, área geral, e no turno da tarde, auditor de controle externo, área de administração. Então, especialidade de administração. Então, você poderá concorrer efetivamente aos 2 cargos, né? Alguns optarão por um, outros por outro, mas o fato é que você pode concorrer aos 2 cargos. Publicação do resultado da nota da prova objetiva em 23 de julho de 2025. Portanto, serão, né, 95 dias de pós-edital, cerca de 14 semanas. Tá? O prazo de validade do concurso é de 24 meses, contados a partir da publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. Pessoal, é muito importante que a gente comente o fato de muitos concursos da área de controle acontecendo e por acontecer. Então, muitos concursos da área de controle vindo, muitas pessoas viajarão para um estado ou outro para realizar as provas, e se você deixa de se preparar para um concurso acreditando que você ainda não está na capacidade ou que você não conseguiria, né, uma nota muito alta no concurso, eu falo para você, simplesmente faça, simplesmente inicie a sua preparação. Por quê? Muitos candidatos que sairão dos seus estados para fazerem as provas no estado de São Paulo, agora TCE São Paulo, CGE São Paulo, futuramente poderão fazer as provas dos seus respectivos estados. Futuramente poderão fazer a prova do Tribunal de Contas da União, Controladoria Geral da União. E tudo isso promove uma movimentação gigante dentre os cadastros de reservas, dentre os candidatos aprovados em cada um dos concursos. Então, ainda que um candidato faça o concurso do TCE São Paulo, ele pode também fazer o concurso para o seu respectivo estado, pode fazer o concurso para o TCU, para a CGU, ser aprovado, ser chamado e liberar vaga para o concurso. Então, diante desse cenário, diante desse contexto de muitas vagas para a área de controle, em que o estudo é praticamente único, né? Você deve realmente peitar a sua preparação, ainda que você não se sinta neste momento efetivamente preparado ou com uma bagagem ainda grande para concorrer de concurso. Simplesmente faça a sua preparação do melhor modo a partir de agora, tá? E aí vamos falar um pouco mais a respeito do concurso e como que você pode encarar a sua preparação para a banca VUNESP, lembrando que é uma banca de questões de múltipla escolha e que tudo isso está alinhado, tudo isso é aproveitado para todos os concursos, não só o TCE São Paulo, como também para a CGE São Paulo que virá. Informações do concurso VUNESP, múltipla escolha, como já falamos aqui. Nível superior, informações específicas, portanto, sim, é um cargo que limita um pouco a concorrência por conta das informações que são exigidas. Remuneração inicial de R$ 17.744, obviamente que temos ainda outros benefícios. A única etapa do concurso é uma prova objetiva, mas não se engane, falaremos mais com detalhe a respeito dessa prova. Jornada de trabalho de 40 horas semanais, são 59 vagas para o cargo de auditor de controle externo, área geral, e 4 vagas para o cargo de auditor de controle externo, administração. Então, novamente, esse concurso tem vigência de 2 anos, podendo ser prorrogado por mais 2 anos, tá? Então, ao longo da vigência desse concurso, novos candidatos classificados e aprovados poderão ser chamados. Então, o que é importante nesse momento, se você não se sente efetivamente concorrente a este concurso, porque ainda não tem uma bagagem muito ampla ou muito sólida das matérias deste concurso e agora terá ainda, né, que enfrentar novas matérias. Simplesmente inicie a sua preparação da maneira mais qualificada, da maneira mais eficiente possível para que você consiga fazer o máximo
possível até a data da prova, para que você consiga classificar, para que de repente você possa ser chamado. Quem já vem aí de uma preparação forte para a CGM São Paulo é agora realmente aprofundar os conteúdos das matérias, entender um pouco mais do perfil de cobrança da banca Vunesp e a se aprimorar, estudar e aprofundar nas matérias novas, nas matérias que vieram especificamente nesse concurso do TCE São Paulo. Tá? As provas serão realizadas preferencialmente na cidade de São Paulo, podendo ser realizadas em cidades vizinhas, caso seja necessário. Vamos falar um pouco a respeito de provas anteriores da Vunesp. A Vunesp é uma banca que realiza muitos concursos da área de controle no estado de São Paulo. Então, o estado de São Paulo é um estado enorme, com diversos municípios, portanto, diversas prefeituras, e essas prefeituras têm as suas respectivas áreas de controle interno, que é uma área vinculada ao poder executivo do estado. Né? Então, nós temos do município. Então, nós temos ali nas prefeituras dos municípios do estado de São Paulo os cargos de auditor público, auditor de controle interno, controlador interno e outros cargos da área de controle interno, que é uma área similar à área de controle externo, só que interna de fiscalização e controle e auditoria interna ao poder executivo ali do município. Então, a Vunesp, ela costuma realizar provas para este cargo no estado de São Paulo. Nos últimos 5 anos, realizou diversas provas da área de controle. Tá? Aqui nós temos alguns exemplos, além dessas foram inúmeras outras provas. Importante que se diga que aqui na mentoria vocês terão acesso a todas essas provas com seus respectivos gabaritos, tá? Então, se você deseja fazer parte da mentoria, falarei um pouco mais da mentoria mais à frente, mas se você deseja fazer parte, o link está aqui na descrição do vídeo e também no comentário fixado, para que a gente consiga fazer uma varredura realmente das questões da Vunesp e não só. Tá? E não só, e eu vou falar para vocês por que não só. Eu trouxe aqui para vocês o perfil de cobrança da banca, são provas anteriores da banca Vunesp, tá? Essa prova, no caso, aconteceu agora em 2024 para o cargo de controlador interno da Prefeitura de Aparecida. E nós temos, a partir da análise de algumas questões da banca, uma cobrança massiva de literalidade de norma, literalidade de lei. Então, o edital de vocês já devem ter observado que temos diversos normativos, diversas legislações, decretos importantes para a área de controle. O que é a área de controle? O que é a área de auditoria? Fazendo esse pequeno parêntese aqui, né? A área de auditoria é uma área de fiscalização, de auditoria, de verificação de uma situação, podendo ser ela irregular ou não, podendo ser ela fruto de uma fraude, de um ilícito ou não, ou mesmo de um ato de gestão antieconômico. Então, qual que é o nosso papel de nós, enquanto auditores? Verificar uma situação concreta, que na prova de vocês será apresentado como uma situação hipotética, mas verificar uma situação concreta e fazer o batimento daquela situação concreta, daquela ação do gestor, daquela atuação do gestor, a partir dos nossos normativos, né? Alguns normativos muito importantes, como a lei de improbidade, o regime dos servidores, lei anticorrupção, lei de responsabilidade fiscal, lei de licitações. Então, o nosso papel é identificar se a atuação do gestor está conforme as normas, conforme a lei, se ela atende, se ela observa os parâmetros de atuação do gestor naquele caso concreto. Tá? Então, é muito importante para a gente da área de controle, isso é muito importante, e para a banca Vunesp, isso se mostra como verdadeiro em suas questões. Então, muita cobrança de literalidade da lei é um ponto importante, tá? Outro ponto importante da banca Vunesp: cobranças de doutrina, daí um pouco menos, né? Eu trouxe exemplo aqui para vocês de questões recentes do direito administrativo, que para a gente é uma das matérias mais relevantes, tá? Estarão em todos os cargos, na parte de conhecimentos específicos, tanto para o cargo de auditor de controle externo, quanto para o cargo de auditor de controle externo da área de administração. É uma matéria ultra relevante, né? Vem ali realmente apesar, né, do número de questões, das poucas questões dos conhecimentos específicos, nós veremos aqui que é uma matéria que eu acredito que virá com um número maior de questões dentre as demais. Então, alguma cobrança doutrinária ali no direito administrativo, no direito constitucional. Então, esse segundo foco de cobrança da banca nessas matérias do direito é a cobrança doutrinária, e daí realmente é importante estudar, é importante reconhecer as fontes
de cobrança da banca, de onde que a banca retira as suas questões, para que você consiga acertar o máximo de questões em prova. E aqui uma outra cobrança muito sutil, muito quase que inexistente na banca VUNESP é a cobrança jurisprudencial. Então aqui nós temos exemplos de uma prova de 2020, controlador interno do município, da Prefeitura de Cananéia, em que houve a cobrança de uma jurisprudência, de uma súmula vinculante, na verdade, uma súmula que trata do nepotismo. Também muito importante para nós da área de controle que verificamos a regularidade da atuação dos gestores públicos, tá? Então, uma cobrança bastante sutil, quase que inexistente ali de jurisprudência, mas essa situação ela pode mudar no TCE São Paulo de 2025. Esse é um detalhe importante. Verifiquei, analisei a prova do TCE São Paulo 2017, que também foi realizada pela Banca VUNESP, e ali também zero cobrança jurisprudencial, tá? No direito administrativo. Mas é algo que pode ser alterado, é uma situação que pode ser alterada agora no concurso 2025, estamos falando de 8 anos após, né? Mesmo que os concursos recentes da Banca VUNESP não tragam essa cobrança jurisprudencial, nós vimos aí, presenciamos agora as questões da banca, da CGM, né, da Controladoria Geral do Município de São Paulo, que realizou a prova foi a Banca FCC, que vem se aproximando cada vez mais de cobrança da prova da banca FGV. Nós poderíamos também ter o mesmo cenário no TCE São Paulo. E daí é muito importante que você faça realmente uma preparação de altíssimo nível, embora, né, possa ser que você encontre ali questões simples na prova, mas não se engane, tá? O importante é que você consiga fazer uma preparação de alto nível, de grande profundidade, afinal estamos falando de um cargo de auditor de controle externo de Tribunal de Contas. Esse edital do Tribunal de Contas, ele foi bastante aderente ao edital do Tribunal de Contas da União, portanto, podemos ter uma cobrança, sim, jurisprudencial. E, novamente, todas essas questões jurisprudenciais estarão, né, delimitadas e bem definidas e entregues para vocês em links de cadernos de questões já formulados, montados para cada uma das matérias, para que vocês consigam aproveitar o máximo de tempo de estudo nessas 14 semanas que teremos até a data da prova do TCE São Paulo. Tudo isso vocês terão aqui na mentoria do D7 de 7. Além disso, uma análise de cobrança de cada uma das matérias do edital. Então, direito administrativo, direito constitucional, administração pública, língua portuguesa, todas as matérias que compõem a lei edital, vocês terão uma análise de cobrança da banca para que você consiga identificar exatamente quais são os pontos de cobrança da banca. Aqui nós temos, por exemplo, uma cobrança recorrente da Banca VUNESP nas provas da área de controle para matérias de direito administrativo. Então, esse tipo de análise é importante que vocês tenham. Isso vai facilitar e agilizar e tornar muito mais eficiente o seu estudo, né? Deixando o estudo mais objetivo e pragmático para que você consiga realmente focar no que de fato importa nessa preparação de 14 semanas para o concurso do TCE São Paulo. Então, nós temos aqui hoje conteúdos do direito administrativo que são altamente cobrados pela Banca VUNESP e que, de fato, são bastante importantes para os concursos da área de controle, como temos ali, por exemplo, o conteúdo de serviços públicos e regime das parcerias com as organizações da sociedade civil, a Lei Federal 1319 de 2014, que está previsto no edital de vocês, controle da administração pública e lei anticorrupção, licitações e contratos, a nova lei de licitações e contratos, processo administrativo no âmbito federal e aqui no caso de vocês no âmbito estadual, que é a 10.177 de 98, a lei de acesso à informação, atos administrativos, organização administrativa e leis de improbidade administrativa. Então, todos esses assuntos são assuntos relevantes no âmbito de direito administrativo para a Banca VUNESP nesta ordem. Então, é muito importante que vocês tenham essa análise para cada uma das matérias que compõem o edital de vocês, para que vocês consigam estudar de forma acertada tudo o que de fato importa, que estará representado na prova de vocês em forma de questões. Então, ter essa análise para cada uma das matérias será muito importante e isso vocês terão aqui na mentoria, uma análise completa do perfil de cobrança em cada uma das matérias para que vocês consigam agilizar o estudo de vocês e todo o planejamento de vocês estará montado conforme essa análise de cobrança da banca.
Formação acadêmica e requisitos. Esses dois cargos são para áreas específicas de formação? Sim. Exige-se o nível superior em grau de bacharel nas formações de administração de empresas ou públicas, ciências contábeis, ciências econômicas, direito, engenharia civil ou gestão de políticas públicas. Para ambos os cargos é exigido, então, essas formações, tá? Então, se você tem alguma dessas formações, você pode concorrer. Caso não tenha e tenha o tecnólogo, por exemplo, você não poderá concorrer ao concurso do TCE São Paulo, mas você segue, então, a sua preparação a partir de agora para o concurso da CGE São Paulo, que tem previsão de mais de 300 vagas para o cargo de auditor de controle interno. E aí, do mesmo modo, esse estudo, essa análise será feita para o cargo da CGE São Paulo, para que a gente consiga chegar muito bem e estar muito bem quando esse edital da CGE São Paulo for publicado. Então, ainda que você não tenha o perfil, ainda não tenha o requisito e a formação acadêmica para prestar esse concurso do TCE São Paulo, você pode seguir a sua preparação neste momento para a CGE São Paulo. Estrutura da prova. O que nós temos ali de matérias e de expectativa de questões? Então, veja, o edital de vocês não trouxe números de questões por matéria. Eu fiz essa análise aqui do que eu entendo que seja uma distribuição coerente de cobrança dessas matérias na prova de vocês. Então, o português, que talvez seja ali bastante previsível, com um número maior de questões, e as demais matérias eu fiz uma distribuição equânime, e isso pode ser que mude, pode ser que o direito constitucional tenha uma cobrança um pouco maior, o controle externo, enfim, mas é uma distribuição razoável de questões para a prova de vocês, prova de conhecimentos gerais. Então, em tese, a língua portuguesa teria um peso maior aqui nos conhecimentos gerais. Conhecimentos específicos, direito administrativo, AFO, CASP, contabilidade aplicada ao setor público, né? Auditoria governamental, administração pública. Vejam, são 50 questões para o cargo de auditor de controle externo com várias matérias. Então, muito possivelmente, nós teremos ali algumas matérias com um número menor de questões, tá? Eu imagino, eu acredito que esse número menor de questões estejam nessas disciplinas: avaliação econômica de projetos, sistema financeiro nacional, estatística, matemática financeira, análise das demonstrações contábeis, variando um pouco para mais, um pouco para menos, mas esse seria o quadro esperado de quantidade de questões por matéria. Então, direito administrativo com um pouco mais de questões, AFO, CASP, auditoria governamental, administração pública, obras e serviços de engenharia e economia do setor público. Tá? Essas provas acontecerão no dia 15 de junho, no período da manhã, para o cargo de auditor de controle externo, no horário ainda a ser definido. E aqui nós temos a estrutura da prova para o cargo de controle externo, administração. Na verdade, o edital, o conteúdo programático do auditor de controle externo, administração, ele está contido no edital do auditor de controle externo. Então, temos algumas matérias coincidentes e outras não estão presentes aqui nos conhecimentos específicos. Conhecimentos gerais, o mesmo conteúdo, né? Portanto, a mesma distribuição de questões aqui. Lembrando que aqui é uma expectativa, o edital de vocês não trouxe essa distribuição de questões. Aqui é para que vocês tenham uma ideia da relevância das matérias no estudo de vocês. E nos conhecimentos específicos, talvez um pouco mais de questões de direito administrativo, administração pública, na sequência AFO, CASP, obras e serviços de engenharia, avaliação econômica de projetos e matemática financeira. Então, acredito eu que essa seria uma distribuição razoável para a gente esperar nas questões de provas de vocês. Obviamente que é uma expectativa e pode variar um pouco para mais, um pouco para menos. Essa prova acontecerá do auditor de controle externo à administração no turno da tarde. Então, se a sua prioridade é o controle externo, você pode fazer ali e aproveitar toda a sua preparação e aproveitar mesmo a prova da manhã para que você faça essa prova do turno da tarde. Se eu acho interessante fazer essas duas provas, sim, acho interessante, principalmente se o seu foco é no cargo da manhã, tá? Porque você faz já de cabeça fresca, a sua primeira prova é onde está a sua prioridade, e na sequência você faz com o que você tem para o cargo de administração, que é basicamente o mesmo estudo. Talvez tenhamos, né, o que é de se esperar, questões diferentes no conteúdo da tarde, na prova da tarde. Mínimo de pontos. O candidato, para ser considerado aprovado, ele deverá acertar no mínimo 15 questões no módulo de conhecimentos gerais, portanto, 50%, né? 50% do total de pontos dos conhecimentos gerais, e 30 questões de 50
nos conhecimentos específicos. Então, 60% total de pontos na prova dos conhecimentos específicos. Então, 15 de 30, aqui, vocês deverão fazer 15 de 30 e 30 de 50. 50% e 60%, não há nenhum critério, nenhuma consideração no sentido do candidato não poder anular, não poder zerar nenhuma matéria, tá? Então, é importante que você faça 15 questões aqui e 30 questões aqui. Só que um concurso como esse é de se esperar que, tendo em vista, né, a ausência da etapa discursiva, avaliação de títulos e tudo mais, que você precise fazer uma pontuação bastante elevada para que você consiga efetivamente concorrer àquelas 59 vagas para o cargo de controle externo e 4 vagas para o cargo de administração, tá? Então é muito importante que você domine ali o máximo de conteúdos possível, né? Que você tenha realmente essa orientação, esse estudo acertado, orientado do que de fato você precisa dominar para acertar as questões que virão na prova de vocês, tá? Uma expectativa realmente, um estudo direcionado para aqueles pontos que a gente tem certeza de que vai estar na prova de vocês. Além disso, o candidato que não alcançar os mínimos estará automaticamente eliminado do concurso e não terá nenhuma classificação no certame. E os candidatos não eliminados serão ordenados ali de acordo com os valores decrescentes nas notas finais da prova objetiva. Critérios de desempate. É importante que vocês tenham uma maior pontuação no módulo de conhecimentos específicos, o máximo que você conseguir obter. Lembrando que nos conhecimentos específicos nós temos cerca de 12 matérias. É isso? Exatamente, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 matérias nos conhecimentos específicos. São matérias importantes, matérias por vezes grandes. Algumas vocês já vieram estudando, já estão estudando há algum tempo. Outras são matérias novas que vocês deverão estudar. E é muito importante que você consiga fazer isso de forma bastante organizada, já com todos os cadernos de questões montados para cada um dos assuntos, para que vocês aproveitem o máximo de tempo agora, nesses 3 meses de preparação. Então, primeiro, o critério de desempate, idade, né? Igual ou superior a 60 anos, maior pontuação no módulo de conhecimentos específicos, maior pontuação nas questões de conhecimentos gerais. E assim sucessivamente. Então, na verdade, o interessante é que vocês trabalhem para ter a maior pontuação possível nos conhecimentos específicos e nos conhecimentos gerais nessa ordem. Aqui, para quem fez agora a preparação para o estudo para a prova da CGM São Paulo, eu trouxe para vocês matérias que coincidiram nos 2 editais. Então, vocês acabaram de estudar a língua portuguesa, controle interno e externo, acabaram de estudar raciocínio lógico e estatística, que inclusive foi muito parecido, né, com o conteúdo programático do TCC São Paulo, direito administrativo, constitucional, gestão pública, que podemos chamar de administração pública, o conteúdo é bastante similar, AFO, administração financeira e orçamentária, auditoria governamental e contabilidade pública. Então, todo esse estudo aqui que vocês fizeram para a CGM São Paulo, vocês vão aproveitar para a prova, para a preparação agora do TCC São Paulo e permanecerão sendo importantes para a prova da CGE São Paulo, que virá logo na sequência. Então, muito importante, tá, que vocês permaneçam estudando, que vocês façam realmente essa prova do TCE São Paulo, mesmo de repente aqueles que não poderão efetivamente concorrer por conta da formação, se quiser ter a possibilidade de vivenciar o momento de prova. Eu sei que muitos candidatos que fizeram agora a prova da CGM São Paulo sentiram a dificuldade, né? São 2 turnos de prova, no caso, né? No caso do TCE São Paulo vai ser um turno só, a menos que você concorra aos 2 cargos, mas é importante que você tenha essa vivência de prova. Então, se você ainda não tem, ou tem muito tempo que você fez uma prova, é interessante que você faça. Ainda que a Lívia não tenha condição de fazer essa prova, tudo bem, mas depois pega essa prova e faz essa prova, né? Prepara ali um momento do seu dia para que você fique realmente concentrado nas 4 ou 5 horas de tempo de prova e você consiga vivenciar isso na prática, né? Resolver como você resolveria na prova, identificando realmente as dificuldades de gerenciamento de tempo para que você consiga trabalhar tudo isso ao longo da sua preparação é muito importante. É muito importante que você saiba não só estudar e dominar os conteúdos e acertar as questões, mas que para acertar as questões você treine muito bem o momento de resolução efetiva da sua prova, né? A postura, o tempo,
a concentração, para que você consiga treinar efetivamente isso e quando chegue na sua prova, lá no dia 15 de junho, você esteja habituado a ficar 4, 5 horas sentado, concentrado, resolvendo uma prova, tá? Isso é muito importante, é importante que vocês façam esse treinamento. Aqui na mentoria nós faremos esse treinamento para cada uma das matérias, das provas, vocês terão todas essas provas em mãos para que vocês consigam treinar e a gente efetivamente avaliar como que está sendo o seu momento de resolução, para que você desenvolva nesses 3 meses estratégia de resolução, para que não tenha grande dificuldade no sentido de vencer a prova, de vencer, por exemplo, a leitura da prova ao longo das 4, 5 horas de prova que você terá ali para resolver aquelas 80 questões. Então, não subestimem isso é importante. É importante que vocês tenham e desenvolvam essa tranquilidade, essa serenidade e sagacidade para que vocês consigam fazer a sua melhor prova, para que vocês consigam ter um excelente desempenho de prova no dia né? No dia 15 de junho, para que você esteja realmente podendo concorrer efetivamente, de forma competitiva, às vagas, tá? Então, tudo isso é trabalhado aqui na mentoria, tudo isso vai ser trabalhado para que você consiga, né, chegar na hora do dia 15 de junho na sua melhor performance, no seu melhor desempenho, tá? Com relação à sugestão de ciclo de estudos. Aqui eu trouxe para vocês uma sugestão de ciclo de estudos ABC, são muitas matérias e pouco tempo, podemos dizer assim, para a prova. Então é importante que vocês já consigam levar ali para o ciclo de estudos de vocês um pouco maior de questões, diferente de quando a gente está fazendo uma preparação de médio e longo prazo. Então, nesse caso, nós temos cerca de 14 semanas até a data da prova. Nós temos ali um volume de matérias de conhecimentos específicos bastante elevado. Se você já estudou essas matérias agora para a CGM ou para outros concursos, você já consegue, de repente, avançar um pouco mais, terminar logo essas matérias, português, constitucional, administrativo, AFO, se você já vinha estudando essas matérias, você consegue avançar um pouco mais, terminar logo elas, diminuir a carga horária delas, ficar fazendo revisão e exercícios e ir colocando logo aquelas demais matérias dos conhecimentos específicos que estão previstas ali no conteúdo programático de vocês, tá? Nesse quadro que eu trouxe aqui para vocês, ele já traz aqui as matérias que são coincidentes, tanto no cargo 1 quanto no cargo 2. Então, tanto no cargo de controle externo quanto no cargo de administração. Matérias que coincidem, portanto, matérias que te darão a possibilidade de fazer as duas provas. Caso não seja o seu caso, Lívia, não é o meu caso, eu vou realmente focar na prova da manhã, no cargo de auditor de controle externo, você poderia aqui trocar, né, a avaliação de projetos, que é uma matéria talvez que venha com um número menor de questões, pela matéria de economia do setor público, tá? E à medida que você avança e conclui uma determinada matéria, você vai incluindo outras no seu planejamento. É importante que se diga que todo esse planejamento já está montado e estruturado para você, que deseja, que vier fazer parte da mentoria, tá? Com links de cadernos de questões e fundamentações e orientações de estudo a partir de fontes de leitura de muitos conteúdos que estão aí presentes, tá? Considerando que a banca é uma banca que cobra literalidade, é muito importante que você conheça o texto das normas, que você conheça o texto da fonte de elaboração das questões da sua prova, para que chegue no momento da prova você reconheça aquilo de pronto, como já tendo simplesmente lido, você já leu, já releu e já fez questões recentes de todos aqueles assuntos, de todos aqueles tópicos. Então, tudo isso estará montado para você no seu planejamento de estudos, com todos os links de caderno de questões, de fontes de leitura, para que vocês consigam avançar e aproveitar com otimização todo o tempo que você tenha desde agora até a data da sua prova. Eu sei que muitos de vocês acabam tendo uma rotina um pouco agitada, tem trabalho, tem questão de locomoção, vocês perdem algum tempo nisso, obviamente, mas se vocês têm, né, um planejamento já montado, estruturado, com tudo organizado, para que aquelas 2, 3 horas, 4 horas de estudo que você tenha, você consiga tirar o maior proveito, ter o melhor rendimento, você consegue avançar muito até a data da sua prova, dia 15 de junho. Tá bom? Então, desejando fazer parte da mentoria e ter esse acompanhamento especializado, você clica no link que está aqui na descrição, fala com a Luísa que ela vai te orientar e também está aqui no comentário fixado, tá?
Aqui nós temos uma previsão de concursos da área de controle para o biênio 2025-2027. São vários concursos. Esse mapinha ele vem aí acontecendo a olhos vistos, né? Tivemos várias provas acontecendo nos últimos meses, que antes estava ali na situação de comissão formada, de repente com a definição de banca, e agora o concurso acabou de acontecer, como é o caso da Caixa de Rio Grande do Sul, CGM Niterói, CGM Vitória, CGM Fortaleza, TCE Piauí, Pará, Roraima, CGM Cuiabá. E agora tivemos a prova da CGM São Paulo, agora teremos TCE São Paulo e na sequência o concurso da CGE São Paulo, sem contar os concursos aqui em âmbito federal, TCU e CGU, e aqui em âmbito distrital. Talvez a gente demore um pouco mais, porque esse concurso aconteceu recentemente, né? Então é uma preparação que te dá a possibilidade de fazer diversas provas, se você tem essa possibilidade de viajar, de se deslocar para fazer essas provas. Caso não, é muito importante que você realmente foque e mire nesses concursos agora do Estado de São Paulo, para que você consiga concorrer, para que você consiga pegar uma dessas vagas da área de controle, quem sabe aí mais de uma vaga, para que você tenha a possibilidade de escolha. Lembrando que muitos candidatos de outros estados acabam viajando para fazer essas provas na cidade de vocês, né? Mas que futuramente eles terão também essas provas nas cidades deles, nos estados deles ou em outras cidades que de repente é mais interessante que ele, sendo aprovado, fique. Então, isso vai movimentar muito os cadastros de candidatos aprovados nos concursos. Então, independente da sua situação nesse momento, foi algo que eu falei lá no início e vou repetir de novo. Independente da sua situação, Lívia, eu estou no início, eu estou ainda no meio do caminho. Faz e se prepara com afinco, para que você consiga classificar esse concurso, para que você consiga aprovar, para que você consiga o máximo da pontuação possível nesses concursos. Lembrando que o concurso da CGM, ele vai te ajudar no concurso do TCE, que vai te ajudar no concurso da CGM, e é um concurso que está perfeitamente alinhado. São basicamente as mesmas matérias. Óbvio, uma matéria ou outra varia ali, dependendo do cargo, dependendo do órgão, dependendo se ele está no estado, se ele está no município. Algumas legislações vão alterar, mas o grosso da sua preparação é basicamente a mesma, tá? E se você já aprende a estudar de forma eficiente, de forma organizada, efetiva, de forma constante e regular, você consegue encaixar uma matéria ou outra em um pós-edital, como muitos de vocês farão agora na preparação para o TCE São Paulo. Então, simplesmente iniciem a preparação de vocês, né? Entrem no caminho, entrem no processo, para que vocês consigam chegar muito bem agora no TCE, na CGE, e se é o caso de você concorrer às vagas no seu estado, no caso São Paulo, para que você chegue muito bem também na prova da Cefaz São Paulo e tenha a possibilidade de escolha, né? Trabalhe para que você tenha essa possibilidade de escolha, tá? Para que você consiga ir muito bem, para que você consiga colocar seu nome no diário oficial de todos esses órgãos, né? CGM, TCE, CGE, de repente Cefaz São Paulo, para que você consiga definir o seu futuro, né? Definir como será a sua vida. E para isso você precisa tomar a decisão hoje e todos os dias até a data dessa prova, a decisão de estudar, a decisão de permanecer firme e forte estudando, né? E de preferência de forma orientada, de forma planejada e com tudo organizado e otimizado para você, tá? Então, desejando fazer parte da mentoria para ter esse acompanhamento eficiente, completo, com tudo organizado, você clica no link que está no QR Code, aponta seu celular para o QR Code, fala com a Luísa, que ela vai te explicar a respeito da mentoria. Você pode fazer a mentoria pelos períodos 16, 32 e 52 semanas, para que você seja aprovado, assim como alunos aqui que foram aprovados agora na Caixa de Rio Grande do Sul, como auditor, que foi aprovado como conselheiro do TCE Roraima, aprovado como auditor do Tribunal de Contas do Estado, outros cargos também do CNU, AFT, auditor fiscal do trabalho, especialista de gestão e políticas públicas, analista de comércio exterior. Então, para que vocês tenham realmente essa preparação de altíssimo nível, você vem fazer parte da mentoria para que você tenha esse acompanhamento individualizado e consiga fazer uma excelente preparação até a data da sua prova.
tá bom? Fiquem com Deus, excelente preparação, excelente reta final agora da CGM para quem fará a prova no domingo, né? Se preparem e tenham em mente, tenham consciência de que todo o estudo que você trouxe agora da CGM em São Paulo, ele será altamente aproveitado no concurso do TCE São Paulo e futuramente também no concurso da CGE São Paulo, com o estudo todinho alinhado para a área de controle, tá bom? Então, desejo a todos excelente preparação, fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Beijinhos, tchau, tchau.